Eu quero, primeiramente, cumprimentar aqui a nossa ministra, a senadora Simone Tebet, e dizer que, assim, eu sei da sua seriedade, de como você quer que esse país avance, né? Então, assim, quero parabenizar também, porque o Paulo é um excelente, assim, secretário, ele me ajudou muito aqui na consultoria orçamentária várias vezes, então seja bem-vindo, Paulo. E o nosso relator, deputado Danilo Forte, né, que sempre preocupado com o Brasil e com essas medidas. Então, eu confio no trabalho de vocês. Eu vou colocar aqui alguns pontos realmente de preocupação. Primeiro, assim, falar que eu gostei bastante desses projetos prioritários, onde você traz essa previsibilidade, essa transparência, tanto da questão do prazo, eu acho isso importante para a gente acompanhar, como também dar mais transparência em relação aos programas, que hoje falta, e toda essa parte de revisão do gasto, né? Então, eu acho que sim, sei da seriedade, sei que estão trabalhando, mas tem alguns pontos que realmente me preocupam e eu vou diretamente atacá-los, tá bom? Sem demérito dos avanços. Então, a primeira coisa, tem 2 pontos que, na minha visão, nesse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, são assim ruins e preocupantes. O primeiro é essa questão da retirada dos 5 bilhões do cálculo da meta do déficit primário das estatais independentes. Então, como todos sabem aqui, a gente aprovou no arcabouço fiscal, apesar, eu registrei meu voto contrário até por essa razão, mas foi aprovado, este Congresso aprovou, a proibição que sejam retiradas do cálculo, né, várias questões de seguridade social e orçamento. Então, na verdade, a minha leitura em relação a isso é, dentro deste mega projeto, está usando as estatais, está endividando as estatais e está criando dívida que um dia vai ter que ser paga. Então, esse é um ponto de preocupação que eu queria saber a sua visão e como você vê isso, né? Porque, na verdade, isso é maquiar resultado. Assim, independente do objetivo, que é nobre e tal, a gente, na verdade, está maquiando o resultado, retirando isso. A outra questão também, que eu acho que é muito ruim e é um péssimo sinal, é que permite um aumento real de fundo partidário. Independentemente de concordar, de gostar, partidos políticos, sim, são instrumentos da democracia, mas a gente está falando de aumento real. Antes, pelo teto de gasto, a gente tinha a inflação corrigindo. Agora tem um aumento real, não importa o resultado, vai ter aumento real para gasto de partido político. Isso, para mim, não é prioridade. Você já falou os programas que são prioritários. Então, já encaminhando para o final, os interlocutores do governo e as notícias, o que é noticiado, têm falado de um incremento de 150 bi para zerar o déficit do orçamento no próximo ano. E muito tem se discutido em relação à reforma administrativa, que tem que cortar gasto. A tua fala vai nesse sentido, que o gasto está muito. Você fala de qualidade de gasto, que eu acho que é por aí mesmo, mas a gente realmente tem que reduzir. A gente vê os ministérios aumentando, a coisa largando, e nenhum esforço no sentido de reduzir. Então, a minha pergunta é que o seu ministério, de maneira efetiva, o que ele tem proposto dentro de uma linha do tempo, eu entendo as questões, para reduzir essas despesas, ou eu também queria entender se há um foco no aumento da arrecadação sem se preocupar nem um pouco com a redução de despesa. Porque, independente de falar de qualidade de gasto, a gente tem que falar também de redução, porque o cobertor é curto, não tem dinheiro para tudo. Porque daqui a pouco a gente volta para a contabilidade criativa e outras coisas mais. E eu queria saber se, dentro dessa melhoria do gasto público, se a gente vai ver isso de maneira, de fato, na lei de orçamento, na lei orçamentária anual. E, em linhas gerais, são essas as minhas questões, são preocupações legítimas, e principalmente em relação ao uso das estatais para endividamento, porque, na prática, a gente tem que ler isso como um aumento de déficit de 7 para 12 bilhões. E eu acho que isso, nessa altura do campeonato, depois, inclusive, da PEC que foi aprovada para alargar estes gastos, a gente vai começar a ter usado esse... Para concluir. Meu microfone foi cortado. Obrigada, senadora. Depois do que foi aprovado, a questão é utilizar desses expedientes para sempre arrumar dinheiro para gastar sem se preocupar em contenção de gasto. Então, eu quero saber, objetivamente, como fica a discussão da reforma administrativa nesse contexto todo, que também é uma parcela. Obrigada.
Eu quero começar agradecendo as colocações, as provocações mais do que pertinentes da deputada Adriana, porque me permite, inclusive, uma delas, eu deixei de lado uma pergunta fundamental, a mais importante para mim, não é nem para o deputado Danilo, mas para mim, que é em relação às despesas condicionadas e que tem a ver com uma das perguntas da Adriana, que, de alguma forma, tem a ver com a resposta que eu preciso dar para o deputado Gilson. Eu vou colocar de novo na tela, só para que fique assim, muito claro. O deputado falou assim, mas como é que fica e foi minha culpa, minha máxima culpa, a omissão de não explicar direito, né? O deputado falou assim, mas ele não vai ter transparência em relação a como é que ficam essas despesas condicionadas, que eu acho que é o ponto central que nós vamos ter, talvez, de maior embate aqui na LDO. Eu vou só recapitular e vou dar a resposta de forma bem objetiva. Se nós tirarmos os mínimos condicionais, que agora voltam a precisarem ser cumpridos, porque o teto de gasto, ele tinha, entre outras coisas, ele colocava a não necessidade de cumprir o teto, o piso constitucional da educação e da saúde. Então, nós continuamos investindo muito na educação, tanto que agora a reposição é mínima, mas no gastos dos investimentos com a saúde, nós tivemos aí que repor, para o ano que vem no orçamento, mais de 40 bilhões. Só para a saúde, para alcançar o teto, o piso da receita, falei tanto de teto, o piso da receita corrente líquida para a saúde de 15%. Então, quando nós tiramos essas regras constitucionais e o piso de investimentos que nós, os senhores, eu votei na PEC da transição, um piso mínimo de investimentos, foi na PEC da transição ou foi no arcabouço? Eu já nem me lembro mais. Foi no arcabouço, então eu não votei, não é na PEC da transição. Eu mandei para casa, nós mandamos para casa. Quando nós limpamos essas despesas, o que eu quero dizer é o seguinte, o que sobra do orçamento, 55 bi, mas é que eu não tenho ainda esses 55 bi. Nós só teremos esses 55 bi se levar em consideração os 32 bi como despesas condicionadas. Aí vem a pergunta correta do deputado, porque eu não expliquei. Mas, espera aí, mas como é que nós vamos aprovar aqui uma despesa condicionada a 32 bi? Ela vai vir carimbada, amanhã os senhores vão ver, no que sobrou. Olha o que sobrou. Se eu não posso carimbar nada para a educação, nada para a saúde, nada para o investimento, que eu estou no piso, eu estou praticamente quase que no piso de investimentos, a gente vai colocar, acho que 6 bi a mais do que o piso de investimento, nós vamos ter que cortar em políticas públicas relevantes. Vai de Bolsa Família, não é que vai cortar, ele é carimbado só. Ele só está lá para uma reserva. Nós vamos começar a executar desde 1º de janeiro, garantindo o Bolsa Família. Há desastres naturais, deputado. Isso tudo para dizer, na pergunta aqui, que acaba a Adriana mais uma vez agradecendo, para dizer assim, o quanto é relevante nós nos debruçarmos, nós viremos quantas vezes forem necessários, para mostrar que, senão, os senhores e nós teremos uma difícil tarefa, que é verificar porque, se não aprovar, nós teremos que cortar dos 55, 32 bi de discricionários, 58% discricionários. Nós não conseguiremos atender os prefeitos, os governadores, os senhores que trazem as demandas da sociedade civil, do setor produtivo. E aí não conseguiremos. E aí, eu já aqui dando um spoiler do orçamento, o deputado não poderia deixar de ser, nós procuramos, e o espaço fiscal não nos permitiu fazer mais que isso, garantir, pelo menos, o orçamento do ano anterior para cada ministério. O que significa que não vai ter condições de nenhuma ação, raras exceções, de aumentar o espaço fiscal e o recurso, o orçamento, de nenhuma ação que não seja educação, saúde, que eu tenho piso, investimento, em função da nova regra fiscal que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Salvo engano, me perdoe se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que, para desastres naturais, nós chegamos a colocar, em todas as ações, não só desastres, no Ministério da Integração, por conta dessas questões, 1 bi, né? Na ordem de R$1 bilhão. Agora, um desastre fora do normal, uma chuva, alguma coisa, uma avalanche, nós temos uma excepcionalidade. Em casos atípicos, que não estão dentro do radar, cabe crédito extraordinário, única e exclusivamente para casos emergenciais como este. Mas tem que ser muito além da média, senão nós temos que usar o dinheiro do orçamento. A pergunta da deputada Adriana, que ela me fez, em relação às estatais. Houve uma seguinte demanda, como nós estamos lançando o PAC, houve uma demanda específica da política brasileira em relação a uma grande obra, em relação a uma estatal não dependente. Ela não é do orçamento geral, ela é autossuficiente, ela tem gestão. Especificamente em relação a essa, que é esse, de novo, eu sempre esqueço, desculpem,
túnel imerso entre Santos e Guarujá, orçada entre 1,5 bi e 2. E algumas demandas vindas de governadores, de prefeitos, etc., em relação à Infraero, em relação a aeroportos, que a Infraero ficou com uma parte só dos aeroportos. Então, nós fizemos as contas, daria 2 ponto alguma coisa, ou 3, nós colocamos um espaço só, que, repito, eu nem acredito que vai ter condições de gastar nem essa metade. Não há essa, isso só vale para esse ano. Por que nós não colocamos dentro da meta e negativamos mais a meta dessa estatal? Porque aí esse dinheiro entra no todo e poderiam falar, bom, agora eu vou fazer graça com esse recurso. Então, nós quisemos dar uma certa transparência e garantia. Nós vamos carimbar esse recurso específico, porque, inclusive, é uma forma até de não gastar todo ele. Então, foi uma saída que nós agimos dentro desse ano atípico, que é o primeiro ano. Né? Em relação ao fundo partidário, né? Está aqui, o aumento real. Normalmente, isso não é assim. Quando é eleição municipal, ele vem realmente na LDO como um aumento real do fundo partidário. É uma discussão da política, né, do Congresso Nacional, e nós estamos aqui para acatar a deliberação desta comissão da Câmara e do Senado. Então, ela é feita dentro do processo. Aí ele está me colocando valores aqui, próximo do que vinha do ano passado, né? Então, assim, não foi uma novidade, mas é uma discussão. 2019 foram 927 milhões, 2020, 959 milhões, 2021, 979 de novo, 2022, 1 bilhão e 100, e agora 1 bilhão 185. Então, assim, não está crescendo acima da média do que houve crescimento. Eu entendi a sua colocação. É justo isso, nesses 10 anos, esse aumento é prioridade? Aí é uma decisão da política, né, e dos parlamentares. Nós não estamos inventando a roda, nem aumentamos acima da média do que foi colocada nos outros anos. Por fim, como deputado Bonraz, nessa generosidade que é típica dele, não me fez perguntas, né, e me permite ainda terminar a resposta aqui, vamos discutir taxa de juros. Acho importante essa comissão trazer as autoridades para discutir, né? CMO fala de orçamento, fala de Brasil, fala de economia. Então, sugiro até que tragam outros ministros, como tragam o Banco Central e outras autoridades para debater, e faço questão de estar à mesa, se for convidada, para discutir esses juros reais, que, concordo com o senhor, é os maiores do mundo. Se justificou por um tempo, hoje não se justifica mais, hoje está realmente atravancando a economia, impedindo o Brasil de crescer de forma condizente. Já até tinha me manifestado sobre isso. Mas, só para terminar as colocações, ainda na deputada Adriana, ela me perguntou sobre como é que anda essa esteira da despesa. Um déficit social, aliado a um déficit fiscal, nos gerou, obviamente, uma necessidade atípica esse ano de não só incrementar a receita, como também de fazer um novo arcabouço. Então, a esteira da receita está correndo a 120 km por hora. A esteira do controle de gastos, uma vez que, neste momento, nós não estamos falando de corte, nós estamos falando de qualidade dos gastos, diante, repito, de um déficit social que veio muito forte. Nós só estamos falando de corte naquilo que é fraude e erros, mas estamos falando de qualidade de gastos, ou seja, tira aqui, não é nem para fazer superávit, tira aqui para garantir mais dinheiro lá para fazer casa, para garantir mais dinheiro para a agricultura familiar, para o agronegócio, para investimentos, inclusive para a educação, para zerar a fila de exames, cirurgias e consultas no SUS. Então, essa esteira, ela é um pouco mais lenta. Ela é um pouco mais lenta porque nós vivemos, depois de 4 anos, com uma série de ações. Eu diria, não pode ser 4, não quero aqui fulanizar, não é isso. Estou falando de números, né? Eu estou falando basicamente por conta até da pandemia. Nós viemos com uma paralisia de programas sociais muito importantes. Então, o Brasil, que voltou para o mapa da fome, que o povo empobreceu, que políticas públicas foram paralisadas durante um tempo, não dá para a gente avançar o sinal, não dá para correr a 120 km por hora. Nós estamos preparando, eu coloco o meu secretário à disposição para vir a hora que os senhores quiserem, para dar todas as informações. Os senhores vão ficar encantados com o trabalho do CEMAP e da Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, mas, aí tem um mas com letras garrafais, eu preciso dizer que, quando a gente também abre esses números com lupa, fora, por exemplo, Previdência, onde você pode falar de fraude, fora um certo cadastro único, você pode ter irregularidades no Bolsa Família, fora isso, quando nós olhamos esse gasto, nós temos que dizer o seguinte, eu falo como aqui
papel de senadora que fui e que eu acho que continuarei sendo. Senhoras e senhores, nós temos mais de 1.200 ações no orçamento. O dinheiro está muito pulverizado. Então, claro, nós só estamos repetindo o orçamento, mas colocamos fruto de demandas, vindas de deputados, ministros, de prefeitos e tudo mais. Está na hora de revermos também tantas ações, para que o dinheiro seja concentrado e faça fartura onde precisa. Então, essas são questões que, quando a gente fala na teoria, até que vai, mas na hora que a gente estressa os números, eu vou ficar só com um exemplo. E eu bati isso por 8 anos, Daniela é testemunha. Quando a gente fala do maior problema que nós temos em relação a gastos no Brasil, nós falamos de gastos tributários. Se nós incluirmos os gastos creditícios e financeiros, nós estamos renunciando a 600 bilhões de reais. Se nós ficarmos só com os gastos tributários, nós estamos renunciando a mais de 400 bilhões. Só que aí tem um grande parênteses que precisa ser feito. 23% desses gastos tributários é super simples. Nós não temos como mexer. Porque sem o micro, o empreendedor individual, o médio, somente no setor do comércio, a economia não anda, ela não gira. Ali tem como gasto tributário o Bolsa Família. Alguém, em sã consciência, acha que isso é gasto no sentido que precisa ser cortado? Então, quando nós olhamos os gastos tributários, tem muita coisa para cortar. Mas nós temos que ter consciência que, quando nós falamos de 400 bilhões, quase metade disso tem que ser deixada de lado e avaliarmos daquilo que precisa ser bem feito. Agora, essa é uma tarefa que não é só do Executivo. Nós podemos apresentar para os senhores. Eu já fui senadora e eu sei como é que é a pressão, os lobbies legítimos das categorias que vêm pedir e demanda. É preciso ter pulso firme, coragem de ver a dificuldade do Brasil com o novo arcabouço que está exprimido e falar, nós vamos ter que escolher. Administrar um país, um estado ou um município, né, administrar não é realizar sonhos, né, é procurar executar da melhor forma possível, através de escolhas, executar os sonhos possíveis. Então, dentro desse critério, essa é uma tarefa de todos nós, e por isso que aqui eu peço, inclusive, socorro. Vamos juntos achar essa carteira necessária de qualidade de gastos para que a gente possa colocar esse dinheiro onde verdadeiramente precisa chegar.